Oi, Júlio, boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Então, pessoal, continuar aqui a prova que a gente tá fazendo na segunda, né? Aqui. Então, questão 30. No citoplasma das células eucariontes existem várias proteínas, entre as quais estão os microfilamentos. Suponha que uma ameba, em um tubo de ensaio, em condições ideais de temperatura e nutrientes, tenha colocado em contato com toxina que despolimeriza, pessoal, ou seja, desfaz o polímero das proteínas dos microfilamentos. Pessoal, quais são as proteínas do microfilamento? Actina e miosina, tá? E aí, pessoal, o que esses microfilamentos fazem? Eles estão responsáveis pela movimentação dessa célula, tá? Então, a movimentação, no caso, no sentido de projeção de pseudópodes, né? No caso, ali a resposta seria letra A mesmo. Mas vamos revisar um pouquinho sobre quem são esses microfilamentos e tudo mais. Esses microfilamentos, pessoal, eles existem justamente para dar o formato da célula, tá? Então, olha só. Então, vamos revisar, né? As células, pessoal, chegar na parte que importa, né? Aqui, só para vocês entenderem a diferença, né? Uma célula procarionte, né? É aquela que não vai ter o núcleo organizado, ela vai ter os ribossomos soltos aqui no seu citoplasma. O material genético também fica solto aqui, né? Organizado. Mas vai ter membrana plasmática. Já numa célula eucarionte, que é no caso dos protozoários, são cordados, são vegetais, são todos são eucariontes, pessoal, exceto as bactérias, que é a reino Monera. Então, protozoário, não se esqueçam, são eucariontes, tá? Caiu na questão lá em cima, né? Além disso, pessoal, essas células elas podem ser indiferenciadas ou diferenciadas. Ou seja, pessoal, célula indiferenciada é uma célula tronco, uma célula embrionária, uma célula que ainda vai estar se fertilizando ali, vai se desenvolver. E quando ela se desenvolve, ela se diferencia em alguma célula específica, vira uma célula muscular, um neurônio, entendeu? Um músculo, enfim. Tem algumas células também que elas conseguem se desdiferenciar, que é quando a gente tem, por exemplo, formação de cânceres, por exemplo, tá? E aí, dentro dessas células eucariontes, pessoal, a gente vai ter várias outras estruturas que são estruturas de organelas, tá? E essas organelas vão estar dentro de uma membrana plasmática. Então, olha só, essa membrana plasmática que vem por fora, que tem todas as células, vai lembrar que é o seguinte, pessoal, ela é formada por lipídios, tá? Na parte aqui de dentro, que são os fosfolipídios, né? No caso aqui a parte lipídica é a cauda, e a parte fosfórica é a parte polar, tá? Então a parte lipídica, a parte apolar, é essa que fica mais interna, e essa parte mais externa aqui de ambos os lados é a parte polar. Além disso, a gente vai encontrar essa membrana, ó, microfilamentos aqui embaixo, que não está aparecendo, mas tem os filamentos aqui embaixo. Tem que lembrar também das proteínas, pessoal, de membrana, tá? Tanto as proteínas quanto as glicoproteínas. Que eu estou passando rápido porque não é o foco da questão, né? Esses receptores de membrana, pessoal, inclusive, eles são responsáveis por entrar em contato, né, com o que vem de fora da célula, tá? E aí, pensando nessa membrana, né, pessoal? Essa membrana tem uma certa fluidez dela, né? Dessa forma, a gente tem os transportes de membrana que acontecem dentro dela, tá? Lembrando aqui. Eu quero chegar na parte do... Deixa eu pular para a parte dos organelos aqui, só um minuto. Pronto. Quero mostrar isso. Então, vamos só revisar as organelas rapidinho, pessoal. As organelas aqui, ó, como vocês conseguem ver, a gente tem os centríolos, que são responsáveis por fazer microtúbulos. A gente vai ter os lisossomos, que fazem a digestão intracelular. O complexo de Golgi, que faz o armazenamento e distribuição. As mitocôndrias, que produzem energia para a célula.
tá? A gente vai ter o retículo plasmático liso, que faz a desintoxicação e síntese de lipídios, e o rugoso, né, o retículo plasmático rugoso, que faz a síntese de proteínas, tá? Aqui no nucleolo, né, a gente vai ter esse centro densificado aqui, tá? E aí o que acontece, ó? Esse nucleolo é um centro de controle, né? O núcleo em si é um centro de controle no qual tem esse material genético organizado, tá? E aí o que acontece? Aqui por fora, nessa membrana de fora, o que dá esse formato para essa célula são microfilamentos, tá bom? Então não se esquecer, fora desses organelos aqui que a gente normalmente vê, existem os microfilamentos, tá? Que são filamentos de actina e miosina. Deixa eu mostrar aqui. A imagem do slide não tá ruim. Inclusive, né, às vezes cai isso aqui, é bom vocês saberem que tem a ver com a locomoção da célula. Por isso que a gente está falando dos pseudópodes. Porque a célula ela vai criando pseudópodes para poder se locomover, tá? Então, esses filamentos aqui, eles não estão só no músculo, eles estão também desenhando a célula por fora, tá bom? Se caiu o neném esses dias, não? Teve um neném que caiu esse aí. Enfim, aqui é a formação epsilógica. Não se esqueça, tá, pessoal? Filamentos proteicos de membrana vai dar o formato da célula em movimentação, tá? Na 31. Quando uma pessoa consome um pedaço de pão, ocorre a digestão do amido em alguns órgãos do sistema digestório humano. O gráfico ilustra possíveis alterações na concentração de amido ao longo do tubo digestivo. Então, pessoal, se a gente for ver aqui o tubo digestivo, olha só. Temos aqui a divisão do gráfico, né? A boca, o estômago e o intestino. Vamos fazer uma revisãozinha rapidinho sobre cada etapa dessas aí? Então, olha só. Dentro do sistema digestório, a gente tem que saber o caminho que esse alimento toma. Então, ele vem sendo mastigado pela boca. E lembrar que na boca também, pessoal, a gente vai ter o quê? Deixa eu botar aqui o celular, que eu vou ficar autorizando a galera entrar. Tá? Então, assim, pessoal, olha só. O caminho do alimento, então, vale lembrar que o alimento ele vai ser triturado na boca. Aqui nessa região da boca a gente vai ter ali quais glândulas? São 3 glândulas na boca, pessoal. A gente vai ter as parótidas, as submandibulares e a sublingual, tá? Então, parótida, submandibular, sublingual são as glândulas que vão secretar o quê? Saliva, tá? Além de saliva, na boca, a gente também vai ter excreção de enzimas que vão fazer digestão de amido, tá? Não se esqueçam disso. Na boca também a gente vai encontrar a língua, que vai ajudar a deglutir, os dentes que vão ajudar a triturar, tá? E aí, ao fazer essa deglutição, esse alimento ele vai passar aqui ele bate levemente aqui na orofaringe, desce para a laringofaringe, e aí passa pela essa região da glote indo em direção ao esôfago. Passando pelo esôfago, ele vai fazer vários movimentos peristálticos até esse alimento chegar no estômago. Lembrar que a primeira região aqui do estômago, pessoal, é a região pilórica, e aqui embaixo, a última região do estômago, a gente chama de antro, né? Ou cardio, na verdade, perdão. Então, a primeira região é cardio, desculpa, e a segunda região é piloro ou antro, tá? Cárdia, pessoal, porque aqui a gente tem o coração pertinho, tá? Então, o primeiro esfíncter aqui do coração a gente chama de cárdia, o outro a gente chama de esfíncter pilórico. E aí, com esses esfíncteres, a gente vai conseguir separar o conteúdo gástrico do conteúdo esofágico, tá? E aí, dentro do estômago, pessoal, é quando a gente tem a digestão mais ácida, ou seja, as enzimas que estão responsáveis lá dentro do estômago, elas vão agir num pH mais ácido. Dessa forma, vai lembrar também de alguns tipos de células, tá? A gente fala sobre isso. Então, assim, esse sistema digestório, ele vai ser dividido em partes, né? Então, a gente vai ter a parte que a gente faz a digestão, faz a parte da excreção e a parte da absorção. A excreção, pessoal, é quando a gente libera essas enzimas e tal, justamente para o pH, no pH ideal, essas enzimas vão estar atuando. Beleza? Então, como eu estava falando, ó, na boca a gente vai ter tanto a mastigação quanto a deglutição, além também da salivação desse alimento, por meio de 3 glândulas, né? Quais são? Submandibular, né? Sublingual e parótidas. Então, olha só, como que vocês conseguem no desenho. Parótida é bem aqui, pessoal, perto é tipo no finalzinho da bochecha aqui, tá? Submandibular é fácil, né? Abaixo da mandíbula, outro é abaixo da língua. Esse abaixo da língua tem gente que consegue fazer aquele jato assim, né? Eu não dou conta. Se algum de vocês me dá conta, depois se manifeste. E aí, como eu estava falando, pessoal, as enzimas presentes na boca, elas estão ali porque existe um pH ideal para elas. Dessa forma, pessoal, a nossa boca vai estar liberando várias água
vai liberar eletrólitos, tá? Eletrólitos meio básicos. Então, eletrólitos como potássio e bicarbonato quando estão sendo liberados na boca, para a amilase salivar, tá? E conseguir atuar. Beleza? Além da amilase, a gente também vai ter esse muco que nossa boca produz, tá? Justamente para conseguir auxiliar em toda essa questão de digestão. Além disso, pessoal, a gente vai ter a língua. A língua, além de tudo, né, auxiliar na deglutição, ela também está relacionada aos sensores. Ou seja, ela vai ter vários receptores aqui na língua. Deixa eu tomar uma aqui. Ela vai ter vários receptores que justamente vão auxiliar aí nessa questão de você sentir com mais prazer a alimentação e tal. Vai também ajudar na questão da fonação, tá? A língua está relacionada à fala, tá? Aqui são as regiões no qual a língua tem, né? O amargo, azedo, salgado, doce. Acima aqui da nossa boca, a gente chama de céu da boca, né? Existe o palato duro e o palato mole, que a gente chama isso aqui de zona palatina, tá? No final do palato mole a gente tem a goela, né? A famosa goela, tá? E aí lembrar também o seguinte, ó. Aqui no final da orofaríngeo, a gente tem aqui, ó, a glote. E aí a glote é o seguinte, quando o ar está passando, a glote está aberta. Quando a comida vem, a glote fecha. Tá? Então a glote fecha para passar pelo esôfago. E ela vai abrir para passar ar. Tá certo? Então olha só. Chegou aqui, ó, deglutiu. Certo? Passou pelo esôfago, começa o peristaltismo. Tá? Além disso, toda a lubrificação vai estar acontecendo aqui. Até chegar nessa região da carne que eu falei para vocês. Beleza? Ó. Então, o movimento peristáltico, pessoal, lembrar que é um movimento em anel. Então, são vários anéis assim, apertando, 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 até descer. É tipo quando tá acabando a pasta de dente, a gente vai enrolando ela assim, né? Tá? E aí, como tá falando, o estômago ele vai ter aqui a cárdia e o piloro, tá? Além disso, o fundo é aqui em cima, não confundam, tá? E o resto aqui é corpo. E aí, pessoal, o alimento que é transformado no estômago a gente chama de quimo, tá? Outro ponto também que vocês têm que saber é o seguinte, o estômago ele tem células, tá? Então a gente tem células, as células principais, por exemplo, elas produzem ácido clorídrico, tá? A gente também vai ter células que são produtoras de muco, tá? Células também que fazem a liberação de fator intersticial, tá? E aí o que acontece? A gente tem uma fase dessa secreção, né? Que ela começa mais cefálica, né? Que está relacionada ao olfato, ao paladar, à mastigação, à salivação, à deglutição, e a fase mais gástrica, que é quando a gente tem mais atuação de enzima, na verdade. Que aí começa nessa parte mesmo do estômago. Tá? E aí o estômago ele vai ter uma responsabilidade de, assim como na boca a gente faz uma digestão de amido, no estômago a gente faz uma digestão de proteínas. Tá certo? E aí, saindo do estômago, a gente chega no intestino delgado. No intestino delgado a gente vai ter uma divisão de três, né? A gente vai ter a região do duodeno, do jejum e do hígado. Tá certo? Como vocês conseguem ver aqui. E aí o que acontece, pessoal? Depois do intestino delgado a gente chega no colo, né? Esse intestino delgado ele vai estar relacionado, ele vai estar ligado a duas glândulas, o fígado e o pâncreas. O pâncreas ele vai estar responsável, lembrar que é assim, ó, pessoal, vamos lá. Quando o alimento ele está para chegar, o nosso estômago ele começa a produzir a gastrina para poder liberar também tanto o ácido clorídrico como também as enzimas gástricas ali tá atuando. E aí, quando essa gastrina atua, a gente também começa a liberar a secretina. A secretina está relacionada à liberação de quê? De bicarbonato pelo pâncreas. Tá? Então, a secretina vai fazer o pâncreas liberar bicarbonato, esse bicarbonato vai deixar o pH do intestino meio básico. Por quê? Porque o quimo que vem descendo do estômago, ele vem ácido. Então, ele não pode chegar no intestino delgado, que o pH ideal é básico, e querer ficar brincando lá, né? Então não dá. Então a gente tem que basificar. Então a gente joga a secretina, que vai liberar bicarbonato, o bicarbonato neutraliza esse ácido, e aí lá o pH desse intestino, obviamente, é o quê? Básico. E aí com esse pH básico, outras enzimas começam a atuar. Então, assim como na boca tinha um pH neutro, tá? Para a degradação de amido, e o estômago tinha um pH ácido para degradar proteína, a gente tem o intestino básico para degradar amido, para degradar lipídio, para degradar proteína.
Outra curiosidade, pessoal, quando vocês se alimentam de alimentos muito gordurosos, a digestão desses lipídios já começa no estômago, tá? Mas é bem pouquinho mesmo. Outra curiosidade também, se você pegar um paciente que tem pancreatite, por exemplo, ele tem uma inflamação do pâncreas, extravasa ali amilase e lipase, porque o pâncreas tem esses dois. Mas aí na boca a gente tem, por exemplo, a amilase, mas lipase é só no pâncreas, tá? Em sua grande maioria. Então, níveis muito altos de lipase indicam pancreatite já que passou já tem um tempo. Tá? A amilase é uma pancreatite mais você consegue achar ali no primeiro momento, mas você não pode confundir às vezes, né, com câncer de parótida, enfim. E aí, pensando também no campo, além das enzimas, né, das amilases, das lipases e proteases, que quebram carboidrato, lipídio e proteína, a gente também tem, como eu falei para vocês, a liberação de bicarbonato, água e alguns outros eletrólitos. Justamente para neutralizar esse quimo aí, tá? Lembrar também que o tipo de tecido que a gente encontra neste intestino, pessoal, ele é totalmente o quê? Ciliado. Justamente para a gente conseguir aumentar a superfície de contato ali e aumentar cada vez mais a absorção desses nutrientes. Certo? E aí, saindo do intestino delgado, a gente começa aqui, né, no intestino grosso. E a primeira região do intestino grosso é a região do seco. Logo nessa região do seco, pessoal, a gente vai ter aqui o apêndice vermiforme, né? Ou apêndice secal, que é o que inflama pra caramba. Tá? Então, este apêndice aqui, lembrar que ele está nessa região aqui do seco. Tá? Qual que é a principal causa de apendicite, galera? A obstrução da luz, né? Desse apêndice. E o que acontece? Esse bolo aqui, fecal, ele vem subindo, tá? E aí vai lembrar que esse intestino grosso, ele já tem uma função de absorver água e eletrólitos. Assim como o intestino delgado absorve outras coisas também, aqui no grosso, além disso, também água e eletrólitos, tá? Ele é dividido aqui na parte que sobe, que a gente chama de ascendente, colo ascendente. Aqui passa transversalmente é o colo transverso, o que desce é o colo descendente. Depois ele faz uma espécie de S aqui, a gente chama de colo sigmoide, depois reto e depois o ânus, tá? E aí você defeca. Como eu estava falando, pessoal, a gente também tem o fígado. E no fígado a gente vai ter a produção de bile. A bile ela serve para emulsificar gorduras, ou seja, preparar gorduras para serem diluídas. Porém, essa bile ela vai ser armazenada numa vesícula, que a gente chama de vesícula biliar. Certo? Então, vamos esquecer. Então, essa vesícula biliar vai estar liberando bile aqui nos ductos. Esses ductos, pessoal, são quais? A gente tem aqui, ó, os ductos hepáticos que vem subindo, vírus hepático comum, né? E vai juntar aqui com o ducto vesicular e vai se juntar aqui e formar o ducto colégio. Olha que interessante. Esse ducto, pessoal, ele vem descendo aqui e vai se encontrar com o pâncreas, tá? Aqui, ó. Desse encontro no pâncreas. Então, às vezes, uma pedra na vesícula, né? Ela pode se desprender aqui, por exemplo, e ele pode vir para em qualquer uma dessas partes do tubo. E pode, inclusive, dar problema no pâncreas. Tá? Outra coisa também, pessoal, em relação ao trato gastrointestinal, pensando no sistema nervoso, tá? Quando a gente tem um sistema nervoso autônomo, simpático, atuando, agora a gente vai ter um relaxamento ali dos músculos da parede do trato gastrointestinal, tá? Então a gente vai ter várias contrações infinitas e aí, obviamente, consequentemente, também vai ter muita excreção de saliva, que é quando você está de boa, simpático. Ou tá. E aí no parasimpático a gente vai ter toda uma contração do trato, tá? Tipo, não relaxa, ele contrai. O esfíncter relaxa e a gente vai ter uma estimulação também salivar, gástrica, beleza? Então, tipo assim, qual que é a diferença? No simpático, você está no momento no qual tem um relaxamento muscular. No parasimpático, você vai ter uma contração, beleza? E vamos lá. Tem aqui alguma dúvida? Não, né? Aqui ele deu pra gente um gráfico de região e aqui, ó, concentração de amido, valores arbitrários e tal. Então, aqui, ó, a curva que melhor representa os níveis de concentração de amido ao longo dos órgãos do tubo digestório é indicado pelo número. Então, vamos ver. O amido, pessoal, quando ele chega na boca, o nível já começa a diminuir. Ou seja, esses gráficos aqui que na boca não está diminuindo, está errado. Mas também não está certo eu falar que vai digerir tudo na boca. Então, esse 5 aqui está muito exagerado.
certo? Porque ele não vai terminar de digerir na boca, ele termina de digerir lá no intestino mesmo, tá? Então, o verde aqui também não pode ser e nem o rosa. Então, sobrou pra gente aqui dois, né? O azul e o preto. Então, seguindo aqui, o azul e o preto. Tá. Aí acontece, no estômago, a gente não faz digestão de amido, só de proteína. Então, ficaria reto, a concentração constante, e o intestino delgado continuaria diminuindo. Então, o gráfico 7, pessoal, o gráfico 3, ó, em preto aqui, tá vendo? Ele começa a diminuir a concentração na boca. No estômago não tem essa digestão. Depois, lá no intestino delgado, ele digere. Então, gráfico preto. Letra D. Tá certo? 32. A lagartixa é um animal importante no meio urbano. Ela se alimenta de baratas, insetos e pode estar... Não lembrava dessa parte de digestão de amido, né? Deu para dar uma lembrada agora, Lu? Mas agora lembrou, né? Só para revisar, ó. Amido é boca e intestino. Proteína é estômago e intestino. E lipídio é só intestino. Tá certo? No intestino, a gente vai ter tanto para proteína, quanto para lipídio, quanto para carboidrato. Ou seja, tem amilase, lipase e protease, que são as peptidases, né? Quem vai excretar essas enzimas no intestino é o pâncreas. Então lembra que o pâncreas está ligado ao intestino delgado, lá na região do duodeno. Aí ele vem, ó, e joga lá dentro o, o bicarbonato. Por isso, pessoal, que o pâncreas ele é considerado o quê? O pâncreas é considerado glândula, tá? Mista. Ou seja, por que ela é mista? Porque ela é tanto endócrina, porque o pâncreas, além de produzir insulina, glucagon, somatotrofina, esse pâncreas também vai fazer a excreção de lipases, proteases, né, amilases, que são chamadas de enzimas pancreáticas. Tá certo? De boa, né? Show. Então, a 32, ó, a lagartixa é um animal importante no ambiente urbano. Ela se alimenta de baratas, insetos e podem transportar micro-organismos para dentro das residências. A lagartixa pertence ao grupo dos répteis porque apresenta, dentre várias características comuns ao grupo. Então, vamos lá, pessoal. Características de répteis. Beleza? Quem lembra da última aula, eu estava falando justamente sobre isso, né? Foi da resolução dessa prova ainda. Estava falando para vocês a diferença, né? Porque aves e répteis que põem ovos, né? Eles têm uma fecundação que é externa, eles vão ter que ter ali a excreção de ácido úrico, porque é a menos tóxica que tem, tá? Mas vamos nos recordar aqui rapidinho um pouco disso também, sobre os cordados, tá? Então vamos fazer uma revisãozinha sobre cordado aí. Então assim, pessoal, lembrar que dentro dos invertebrados, o único que se assemelha a gente são os equinodermos, tá? Então os equinodermados, eles vão estar se assemelhando a nós. Em que sentido? No sentido que eles são também deuterostomados. Então lembra, estrela do mar são deuterostômios, ouriços, né, que são os equinodermos, tá? Além disso, pessoal, esses equinodermos, além de serem deuterostomados, eles são exclusivamente marinhos, tá? E no caso eles são triblásticos, eles são celomados, eles podem ser fixos de vida livre, eles também vão ter desenvolvimento escalar, mas são assim, com os equinodermos. Além de uma relações que são circulantes. Então, pegando essas deuterostomos e exclusivamente marinho, o que vocês conseguem tirar? A partir daí a gente começa a desenvolver os cordados. Tá? Então, quando surge o primeiro deuterostomado, a gente começa a desenvolver primeiro disso. Tá? E aí acontece, só para a gente fechar aqui um pouco sobre essas estrelas do mar, né? Então, as estrelas do mar elas têm também pés ambulacrais, que fazem com que eles consigam se locomover. Além desses pés ambulacrais, a gente também pode ter um sistema de hidrovasculação, ou seja, ele se enche de água e solta água para conseguir se locomover. Tá? Então tá aí, ó. Bem dito. Os principais chips que a gente vai encontrar, pessoal, a gente tem a
Asteroide, que é a estrela do mar, né? Equinoide, que é o ouriço, né? A ofídea, né? Que vem de ofídio, né? Serpente do mar. Também vai ter a crióide, que seria o lírio do mar, e a rolotúria, né? Que seria o pepino de horta, né? E aí, por fim, a gente chega aqui nos cordados. Em cordados, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Todo cordado é triblástico, celomado, vai ter uma simetria também bilateral, é deuterostome, tá certo? E aí, o que acontece? Cordado tem que ter notocorda, que é um bastão flexível, né, pessoal, que vai estar ali passando pelo corpo inteiro, e fendas faríngeas ou branquiais, pelo menos em alguma parte do desenvolvimento, tá? E aí, o que acontece? Também pode ser que eles tenham um tubo nervoso, tá? E uma cauda pós-anal. E aí, pessoal, detalhe importante, viu? Aqui, ó. Então, eles podem ter fendas braquiais, tubo nervoso. Mas o que acontece, pessoal? Nunca, não se esqueçam disso. Todo cordado tem tubo nervoso, tá? Todos. E aí, os cordados eles podem ser divididos em protocordados ou eucordados. Os protocordados, pessoal, tá? Eles são dois tipos. Existem os cefalocordados e existem os urocordados. E aí, dentro dos eucordados, a gente vai ter os agnatos e os gnatos, que tem a ver com a mandíbula, tá? Então, primeiro vamos falar dos protocordados rapidão. A gente tem os cefalocordados, tá? Esses cefalocordados são dioicos, beleza? Eles vão ter a estrutura aqui de boca, faringe, fendas braquiais. Olha aí, ó, são os protocordados, né? Anfíxio. A gente também tem os urocordados, né? Os tunicados, que eles são monóicos, né? Ou seja, eles são hermafroditas. Eles têm toda uma fase larval, né? Ó. Então, os tunicados, eles parecem uma túnica mesmo, né? Também são cordados, é engraçado, né? Cordada é porque não autocorda, pessoal. E aí, por fim, a gente chega agora assim nos cordados verdadeiros, né? Lembrar que a gente tem os sem mandíbulas e os com mandíbulas. Então, os agnatos são os sem mandíbulas, né? Que é quem, pessoal? Lampreia, feiticeira. Como vocês conseguem observar, eles são meio bangalinhos mesmo, tá? Agora, dos gnatos, ou seja, aqueles que têm mandíbula, a gente vai ter ali os condríticos, que são os peixes cartilaginosos. Os principais representantes, pessoal, dos peixes cartilaginosos vão ser quais? Arraia e tubarão, certo? Sendo que a gente falou até da raia nessa prova agora do CEUB, né? Que a raia ela fica batendo na água para poder parir os fios, né? Esse é o nicho dela, né? Então, tá aqui não acho que não foi aqui nessa prova do CEUB, não, acho que foi o NIRD, né? Enfim, em alguma prova eu falei isso aí. Além disso, pessoal, lembrar que eles são cartilaginosos, eles têm um sistema de excreção parecido com o nosso, que também é ureia, tá? Dos peixes ósseos, o que vocês têm que lembrar? Tá? Peixe ósseo tem bexiga natatória. Peixe cartilaginoso não tem. Beleza? Outro detalhe. A bexiga natatória, pessoal, é um balãozinho que enche. Não? Outro ponto também. Não vai ter bexiga natatória porque tem toda a questão também da cloaca, tá? Porque, tipo assim, ó, os peixes, eles têm essa bexiga natatória e fazem eles subir e descer, tá? Se eu não tenho essa bexiga natatória, eu tenho uma cloaca. Beleza? Eu também tem esse detalhe. Lembrar também, né, pessoal, que o tubarão ele vai ter vários órgãos alongados ali, uma espécie de nadadeiras também. Tá? Os tipos de cauda também são diferentes, dependendo do tipo de peixe. Tá? Aqui, ó. Lembrar também, pessoal, o seguinte: peixe ósseo tem opérculo. Peixe cartilaginoso não tem, é aberto. É sem opérculo. Então, a fenda braquial do tubarão é toda exposta. Se você enfiar a mão lá dentro, machuca ele. Do peixe, ela é protegida pelo menos com um opérculozinho. A gente também tem os anfíbios, né, pessoal? Os anfíbios, vão lembrar que isso é o seguinte: né, eles têm vida dupla, e aí o que é interessante, eles têm uma parte de fecundação dentro da água e uma parte terrestre na fase adulta. Além disso, né, como eles conseguem viver fora da água, eles não têm que fazer a respiração por fenda braquial. Então, eles fazem essa respiração por meio, tá? Por meio tanto cutâneo quanto também pulmonar até, tá? Então, existe uma respiração braquial dentro da água, né, por fecundação, existe uma cutânea, tá? E também existe uma fase que ela é pulmonar. Beleza? Outro ponto também importante é o seguinte, tá?
Esses organismos, eles são pobríssimos em creatina, tá? E aí alguns deles não têm, alguns deles são bem venenosos. No caso, os sapos, né? Os anfíbios em si. E aí esses anfíbios, pessoal, eles são divididos ali em anúrios, urodelos, tá? E ápodes. Então, existem os anúrios, os urodelos e os ápodes. Os anúrios, pessoal, isso é relacionado a rabo, tá? Então, anúrios, eles são aqueles sem rabo, tá? Então, é sapo, perereca e rã. Os urodelos, pessoal, está mais relacionado ali. A gente tem as samambaias, né? Que vai ter, as salamandras, perdão, samambaia, que vai ter a cauda. E os ápodes, né? São aqueles que não têm pés, né? Há de não hipótese de pés, né? Então, os ápodes não têm pés. São a cobra cega, cecília. Tá? E em relação à fecundação desses anfíbios, vai lembrar que é uma fecundação externa, então ele põe os ovos. Ele vai ter um desenvolvimento que indireto. Ou seja, ele vai passar por fases, ele tem fase lá, vai ser um desenvolvimento indireto. O nosso, dos seres humanos, por exemplo, é um desenvolvimento que interno e direto, tá? Outro ponto também, pessoal, répteis, tá? Os répteis, eles diferentes dos anfíbios, eles não dependem da água para nada, então eles não precisam dela para isso. A fecundação deles é externa, como eu falei para vocês também, a excreção dos répteis é por meio de ácido úrico, que eles colocam ovos, tá? A pele deles é cheia de queratina, justamente para conseguir economizar água. Já dos anfíbios é pobre em queratina, porque eles têm que trocar pela pele, né? Então a membrana tem que ser bem fina, não pode ter muito queratina. Tá? As aves, né, pessoal, vai também ter excreção de ácidos úricos, beleza? Lembrar que a diferença, a partir das aves, a gente começa a ter um metabolismo que não depende do meio externo, tá? Por quê? Réptil, peixe, anfíbio, depende do sol para sobreviver, ou seja, eles são endotérmicos, tá? Ou heterotérmicos, perdão. E aí os endotérmicos são as aves e os mamíferos, tá? Que eles conseguem manter o metabolismo próprio sem precisar do auxílio do sol, tá? De forma geral, né, que vocês têm que lembrar, as aves, né, pessoal, tem mandíbula que forma um bico, né? Ou seja, não tem dente, tá? Vai pôr ovos, tá? Não tem vários tipos de glândulas, justamente porque eles têm que reduzir o seu peso para conseguir voar, beleza? Outro ponto também, né, passando agora para os mamíferos. Mamífero, pessoal, também lembrar que são três tipos, né? A gente vai ter os prototelados, os metaterários e os euterários, né? Que seriam o quê? Monotermados são os ornitorrincos, os marsupiais são os cangurus, né? Coala, gambá, e os placentários, né? Os seres humanos, né? Baleia, morcego, gato, cachorro. Enfim, qual que é a diferença? Os prototélios, pessoal, eles são monotermados, eles vão pôr ovos, tá? Aí, ó. E aí é interessante que eles têm cloaca, né? Tem a questão também da excreção de leite que é pela pele, tá? Ó, a cnidia e o ornitorrinco. Já os marsupiais, ele tem um desenvolvimento parte dentro da barriga, parte fora. Se vocês forem pegar a barriga de um canguru com filhotes, vocês vão conseguir ver do gambá também. Então, você consegue ver os filhotes lá dentro mamando. Coisa mais bizarra que tem, tá? E aí aqui, ó, a tabela para a gente comparar rapidinho, ó. Seguinte, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, tá? Sobre a circulação deles, pessoal, a circulação do peixe é totalmente simples, tá? Então, é uma circulação que só tem um átrio e um ventrículo, ela se mistura, tá? Bem simples mesmo, tá? Então, bivitário, né, o coração, tá? Outro ponto também, eles são ectotérmicos, né? Ou seja, piscilotérmicos, eles dependem da temperatura do sol para sobreviver, para o metabolismo. Os peixes, eles têm uma respiração que é braquial, tá? E aí, no caso, como eu estava falando para vocês, peixe cartilaginoso, ele vai excretar ureia que nem a gente, e peixe ósseo vai excretar amônia. Que mais, tá? A gente vai ter ali dentro dos anfíbios, tá? Uma circulação que também é dupla, também é fechada, mas ela também é totalmente incompleta. Anfíbio, diferente do peixe, em vez de só ter duas cavidades, tem três cavidades. Eles também são ectotérmicos, tá? O que mais tem que saber em relação à respiração deles, eles fazem respiração tanto cutânea quanto pulmonar, e aí na fase larval, né, fase embrionária, ele vai estar fazendo também braquial. A excreção desses indivíduos é por meio de ureia, tá bom? Réptil, como põe ovo, excreta ácido úrico. Em relação ao coração deles, é tricavitário, exceto os crocodilianos, tá? Os crocodilos eles também são tetracavitários, que nem a gente. Ou seja, quando a gente forma um tetracavitário, pessoal, o animal ele consegue ficar mais complexo, ele consegue ficar maior e consegue render mais. Por isso que aves e mamíferos são endotérmicos, tá? Por causa das quatro cavidades do coração, não tem mistura de sangue venoso com arterial. Réptil tem respiração pulmonar,
Assim como aves também têm respiração pulmonar e os mamíferos também têm respiração pulmonar. Tá? Ave e réptil libera ácido úrico e o mamífero libera ureia. Beleza? Vamos lá agora aqui responder as questões. Então, a lagartixa é um animal importante no meio urbano, ela se alimenta de baratos, insetos e pode transportar micro-organismos dentro das residências. A lagartixa pertence ao grupo dos répteis porque apresenta, entre várias características comuns do grupo, o quê? Então, pessoal, sobre os répteis, né? Como é que acontece? A gente fala aqui, ó, respiração braquial, não. Respiração do réptil é pulmonar, tá? Fecundação interna, sim. E desenvolvimento direto. Bom, a fecundação do réptil é interna. Agora, o ovo ele fica para fora, tá? Porque fecundar, pessoal, é o que? Óvulo sem contato com o espermatozoide. Isso mesmo. Fecundação interna. Desenvolvimento direto, sim. O réptil é direto. Qual que não vai ser direto, pessoal? Peixe, por exemplo. Tá? Então, beleza. O réptil é direto. Vamos ao outro. Respiração pulmonar, circulação aberta. Não, circulação do réptil é o quê? Fechada. Fecundação externa, não, interna. E desenvolvimento direto, né? Fecundação interna. Respiração cutânea, não. Quem faz isso é anfíbio, né? Respiração pulmonar. Então, 32 letras é B mesmo. Show. 33. Suponha uma população de 1.000 insetos em equilíbrio gênico, dos quais 640 insetos possuem o genótipo besão-besão, 320 insetos possuem o genótipo besão-bezinho e 40 insetos possuem o genótipo bezinho-bezinho. A frequência de alelos besão e bezinho nessa população são respectivamente D. Então, pessoal, aqui tomar cuidado, tá? Nessas questões aí de equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Vou colocar para vocês aqui. O pessoal coloca como equilíbrio gênico, né? Vamos lá. Como é que essa genética de populações, pessoal, funciona? Tá? Ela é o seguinte: a gente vai ter pequenas transformações que vão acontecendo, ou seja, pequenas mutações que vão acontecendo ao longo do. A gente vai passando esse gene, né? De pai para filho, de filho para filho, e vai indo, vai indo, vai indo. E a gente vai ter várias sequências de recombinações que ao longo do tempo vão dando características para essas gerações aí para frente. Tá? E aí, dentro daquela população, a gente vai ter todas essas misturas, né? E aí, depois de um tempo, a gente vai colher esses dados e vai chegar a uma certa análise. Então, imagina assim, quando essa população ela começa a se reproduzir aleatoriamente, até ela chegar num certo equilíbrio, ela vai desenvolver um equilíbrio de Hardy-Weinberg. Seria o seguinte, ó, P seria o azão e Q seria o azinho, né, como se fosse. Ou seja, P mais Q tem que ser igual a 1, ou seja, é 100%. Tá? Então, P mais Q é 100%. Tá? P mais Q é 100%. Então, imagina o seguinte, ó. Se a frequência do gene azão é 10%, a frequência do gene azinho vai ser o quê, pessoal? 90%. É sempre isso. A frequência do gene azão vai ser 20%, a frequência do gene azinho vai ser 80%. E aí, para isso, a gente vai montar meio que uma equaçãozinha. Tá? Por quê? Ó? P mais Q, que é o que 100%, ao quadrado, que é quando a gente mistura dois, né? Então, vai ser P mais Q vezes P mais Q, eu estou cruzando. Então, vai ser ao quadrado, vai dar o quê? Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado, não é isso? Certo? Então, lembra, ó, P ao quadrado é igual ao quê? Azão, azão. Então, quando a gente fala assim, azão, azão é igual a tanto, é só se falar, P ao quadrado é igual a azão, azão. Azão, azinho vai dar o quê? 2P, Q, né? 2PQ, azão, azão. E o azinho, azinho vai ser o quê? Q ao quadrado. Dessa forma também, pessoal, se eu tiver azão, azão, mais azão, azinho, mais azinho, azinho, dá 1 também. Beleza? Então, assim, o que eu quero que vocês saibam? Dessa forma. Aqui, pessoal, sempre simplifica o raciocínio, é bem simples, ó. Então, ó, nesse caso aqui, ó, Bzão mais Bzinho vai dar quanto?
né? Que seria o 100%. Então, olha só. Quanto que tem, a gente tem de Bs aqui? Ó? A gente tem ó, 640 insetos que possuem o gene besão-besão e 320 insetos que possuem o gene besão-bezinho. 40 insetos possuem o gene bezinho-bezinho. Então aqui, pessoal, nesse que tem um besão-bezinho, é 320 dos dois. E lembra lá no equilíbrio que a gente fala que é 2P Q? Ou seja, 2PQ aqui, ó, tá dando 320. Ou seja, a frequência PQ é metade disso. Que vai dar quanto? 160. Aí você pega, ó, existe 160 aqui no PQ e mais 40 aqui no Bzinho, né? Que seria como se fosse o Qzinho, né? Então, ó, 40 mais 160 dá quanto? 200. E aí, pessoal, lembra, ó, 200 aqui, tá? E aí, 200, se vocês forem parar para pensar, desses 1.000 é quantos por cento? É 20%. Tá? Então, no caso aqui já dava meio que a resposta, né? 20 aqui, né? E aí, se deu 200 aqui, quer dizer que o outro besão é quanto? 800. Por que 200 mais 800? Ó, porque bezinho de bezinho deu 200 aqui, né? Então, aqui tem que dar quanto? 800. Tá? Isso aqui deu 800, aqui tem que dar 1.000. Então, aqui é 20%, aqui é 80%. A resposta da letra é. Tá? Então, às vezes eu sei que vocês têm medo dessas questões, mas assim, nem tranquilo de fazer. Pô. Cadê? Deu para entender, gente? Cadê vocês aqui? Tem, com certeza. Vamos lá. Ó. O Qzinho, você concorda comigo? Todo Qzinho, ó. Vou botar aqui, ó. Porque P mais Q igual a 1, né? A quantidade lá desse 2PQ, ele vai contar tanto para um quanto para outro. Você não pode contar duas vezes, senão vai passar, vai extravasar o valor. Então aqui, basicamente, a gente pode pegar aqui, ó. Lá na questão, ele já deu para a gente a frequência já calculada. Como se ele já tivesse dado o cálculo disso aqui, entendeu? Tipo, aqui do 320 e tal. Só que aqui no meio, nunca se esqueçam, é 2PQ. Se eu quero saber só PQ, eu tenho que dividir por 2. Entendeu? Se eu quisesse, por exemplo, saber a frequência só do azão homozigoto, aí você faria o quê? A quantidade que está lá só. Aí falar, a quantidade é essa. Se ele quiser só homozigoto besão, aí seria 64. Sacou? Eu quero só o heterozigoto, aí você pegaria só o 320. Eu quero só o homozigoto recessivo, aí só o bezinho. Entendeu? E aí o 100% é relacionado ao bezinho, não ao todo ali. Só. Era só aqui, ó, 320 dividido por 2 dá 160. Aí 160 mais os 40 do bezinho, né? Dá 200. Show. Vamos lá. Um átomo azão de número atômico 48 e que apresenta esse número de nêutrons igual a 67. E aí vamos só lembrar isso aqui, né, pessoal? Dentro da atomística, né, se eu tiver um elemento X aqui, esse elemento X ele vai ter uma massa e ele também vai ter um número atômico. O valor dessa massa, tá, vai ser igual a número atômico mais o número de nêutrons. E esse número atômico é igual à quantidade de prótons. Que no estado fundamental também é igual à quantidade de elétrons, tá? E aí como é que vai ficar? Ó? A questão deu pra gente, ó. Número atômico é 48 e número de nêutrons 67. Ao participar de uma reação química, forma um cátion de carga mais 2, ou seja, bivalente. Se ele é mais 2, pessoal, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele ficou mais 2 positivo, perdeu 2 elétrons. O número de prótons, elétrons e de massa do cátion são. Prótons, pessoal, prótons sempre é igual a número atômico.
tá? Então, o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Então, o que vai dar? Ó, prótons vai ser igual ao número atômico. Se o número atômico dele aqui vale 48, então prótons é 48. Elétrons é o seguinte, ó. Ele tinha 48 prótons e 48 elétrons, só que ele é bivalente, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então vai ficar quanto? 46. Tá vendo? Ele tem 48 prótons e 46 elétrons, por isso que ele é mais 2. Ó. E a massa é fácil também. Ó. Massa vai ser número atômico mais número de nêutrons. Número atômico é 60, é 48, e número de nêutrons 67. Vai ficar aqui, ó, massa. CEUB sempre tem essas questões assim, pessoal, de química, assim, bem tranquilo mesmo. 48 mais 67. 115. Então vai ficar 48, 46, 115. Letra A. Tranquilo, galera? Sim, não, talvez. Sim, né? 35. Os compostos orgânicos são muito utilizados pelo homem, por proporcionar conforto, saúde, beleza, entre outros. Considere 5 reações químicas envolvendo alguns desses compostos. Então tem aqui a reação 1, 2, 3, 4, 5. Das reações representadas nas equações químicas, está corretamente balanceado apenas a reação. Então vamos lá. Então, de 1, 2, 3, 4, 5, vamos ter que ver aqui todos os balanceamentos, né? O balanceamento, pessoal, qual que é a ideia? A quantidade de átomos dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos nos produtos. Então, sempre seguindo também a regra do macho, né? No caso aqui, como vocês conseguem ver, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, como é que é a regra do macho, professor? Primeiro vocês vão balancear metais, depois dá metais. Depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, olha só. Na reação, ó, vocês conseguem ver, tem 2 carbonos aqui, desse outro lado tem 2 carbonos. Hidrogênio aqui tem 5, mais um, 6. Desse outro lado aqui também tem 6. Agora, o oxigênio aqui eu tenho 1, mais 1 meio vezes aqui, dá 1 também, então eu tenho 2 aqui. E aqui eu tenho 3, então o balanceamento está errado, porque eu tenho 3 oxigênio desse lado e aqui só tenho 2. Então a 1 não está certa. Na 2, ó, eu tenho 10 carbonos aqui, 6 aqui com 2 aqui, ó. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 6 mais 2, tem 8 só. Então tá errado também. Tá errado. Na 3, 8 carbonos aqui, 8 carbonos aqui, ok? 18 hidrogênios aqui. 9 vezes 2, 18 também. Oxigênio, eu vou ter 13 desse lado. E aqui eu vou ter 8 vezes 2, 16, mais 9 já passou, né? 4. Tem um carbono aqui, um carbono aqui. 4 hidrogênios aqui. 2 aqui. Pera, só ver um negócio aqui, gente. Oh, perdão, gente, não vi esse carbono aqui dentro. Ó. Eita. Deixa eu voltar aqui nessa dois aqui, perdão. Eita. Não vi aqui, ó. Aqui eu tenho 10 carbonos, ó. Aqui eu achei que só tinha 6, mas aqui tem mais um. Agora que eu fui ver, ó. Então aqui tem mais 1 vezes 2, ou seja, tem 2 aqui, mais 6, 8, mais esses 2 aqui. Então tá certinho, são 10, é perfeito. 10 carbonos, ok? Hidrogênio aqui tem 8. Desse outro lado eu vou ter 4, mais 2 aqui 6, mais 2 aqui 8. Oxigênio aqui eu tenho 9. Desse outro lado aqui eu tenho 1, 2, vezes 2 dá 4. Vezes 4 dá 8, mais 1, 9, certinho. É a 2 mesmo, desculpa. Vou até olhar as outras aqui, ó. Carbono aqui tem 1, ok? Aqui tem 4, aqui tem 2, tá errado. 4 hidrogênios aqui tem 2 só. Então 4 tá errado. Na 5,
Tem um carbono aqui, um carbono aqui. 4 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui, tá errado também. Então, reação 2 é balanceamento correto. Vamos lá. Questão 36. A reação de decomposição do anidrido nítrico, que é o N2O5, de massa molar 108 gramas por mol, pode ser representada pela seguinte equação. Então, 2 vezes N2O5 vai estar formando 4N2 mais O2. Com a decomposição total de 432 kg do anidrido nítrico. A massa do gás do oxigênio formada é igual a... Então, olha só, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender a proporção, né? Se ele quer a relação entre anidrido nítrico e o oxigênio, né, a proporção que é de 2 para 1. Vocês conseguem observar. A própria questão deu para a gente aqui, ó, falou que 108 gramas representam 1 mol. A questão quer que a gente veja quanto que vai ser formado em 432 quilos. Vamos botar aqui, ó, 432. 1.000 no caso, né? Gramas. Então, para 1 mol. Ou seja, vou pegar aqui e vou fazer, ó, 432 dividido por 108 vai dar 4.000 mols. Quatro mil mols. Então, pessoal, se a proporção é de 2 para 1, se aqui vai ser 4.000 mols, aqui só pode ser o quê? 2.000 mols. Cada molécula dessa aqui de água, ou de O2, tem cada oxigênio 16, então dá 32 gramas. Então, se cada uma é 32 gramas, vou multiplicar 32 vezes 2.000. Que vai dar o quê? 64.000 gramas. 64.000 gramas, pessoal, são o quê? 74 quilos. Show? Vamos lá, 37. Considera a reação de hidrogenação do eteno, composto orgânico que promove o amadurecimento de frutos através da quebra de ligações de amílio e da decomposição da clorofila. Então, C2H4 mais H2, formando C2H6. Utiliza equações termoquímicas, C2H4 mais 3O2, tá? Formando aí, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer a reação geral dela, tá? Vou colocar aqui o azul aqui. Fazer a reação geral dela. O que vocês têm que fazer, pessoal? A equação global ela tem que se parecer com essa de cima. Ou seja, quem está no reagente aqui tem que estar no reagente aqui embaixo todo mundo. E quem está no produto aqui tem que estar no produto também. Então, quem está no reagente aqui, ó, C2H4 e H2. Então, ó, C2H4 está aqui. Oxigênio tem aqui, pessoal? Não, então esse oxigênio tem que sumir. Tá? Já já eu te mostro como é que você vai sumir com ele. Do outro lado também aqui, ó, você consegue observar, ó, só C2H6, ou seja, não estou vendo CO2. Tá? Então, olha só, C2H6, ó, esse aqui, ó, ele tem que estar do outro lado. Para isso acontecer, você tem que inverter essa equação aqui. Para inverter essa aqui, o que vai acontecer? Você vai mudar o sinal disso aqui para positivo, quando você inverte. E aí a equação vai ficar mais ou menos assim. C2H6 vai ficar desse lado. Mais 7 sobre 2 do O2. Né? Já do outro lado aqui, quando a gente inverte, vai ficar 2CO2 para cá, mais 3H2O. Beleza. E aqui é a setinha. Okay. Então, olha só, quando a gente inverte isso aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó. A gente pode vir cortando, ó. Por exemplo, 3H2O desse lado, sendo que eu tenho um aqui e outro aqui. Então, eu vou cortar essa água aqui.
Eu vou cortar os oxigênios também. E o gás carbônico também vou cortar, né? Dois aqui, dois aqui. Então sobrou quem tinha que sobrar. Dessa forma, a gente vai só somar isso aqui, ó. Somando isso aqui, como é que vai ficar? Ó? Menos 1411,2 menos 285,8. Então, ó, somando esses dois aqui que são negativos, ó, vai dar menos 1.000. É só somar, galera, não tem erro. 900 ou 1.697. Como é que os negativos estão maiores, né? Então vai ficar ó, menos 1.697 mais 1.560,7, né? E aí, como esse aqui é negativo é maior, vai dar um valor aqui negativo. Quando você soma todos esses caras, então isso aqui é uma soma, não se esqueçam disso. Soma os três. E vai dar ó, menos 136,3. Ok? E aí, se aqui ficou negativo, pessoal, esse ΔH, quer dizer que ele é exotérmico. Se o ΔH fosse positivo, ele seria endotérmico. Tá? Não se esqueçam disso. Então, ΔH positivo é endotérmico. ΔH negativo é exotérmico. Então, pode-se afirmar que a hidrogenação do eteno, que é esse processo aqui, é um processo exotérmico. E que a utilização de 10 gramas de hidrogênio gasoso envolve a... Então, olha só. 10 gramas de hidrogênio, aqui nessa reação aqui, que deu menos 136,3, aqui a gente está utilizando só 2 gramas de hidrogênio. Ou seja, 2 gramas de hidrogênio 136,3, né? Se eu usar 10 gramas, que é 5 vezes esse valor, vai dar 681,5. Então, qual fica a resposta? Fica exotérmico, 681,5 kJ. Até aqui de boa, meu povo? Tranquilo? Galerinha?